Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. É uma alegria nós podemos, nessa quinta-feira de adoração, meditar hoje num assunto muito importante, a nossa vocação. O tema desta reflexão é esse: ser de Deus, a nossa vocação. Mês de agosto, a igreja no Brasil dedica para a gente pensar na nossa vocação. Vocação de leigo, vocação de sacerdote, né? Enfim, as nossas atividades todas. É isso que nós queremos refletir um pouco agora aqui nesta manhã. Mas a primeira vocação de nós todos é a vocação para Deus, né? Ser de Deus. São Bento dizia: Deus em primeiro lugar, nada antes de Deus. Por quê? Porque o primeiro mandamento da lei de Deus diz exatamente isso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quer dizer, não colocar nada acima de Deus, nem mesmo o pai, a mãe, os filhos, os irmãos, o marido, a mulher. Não, temos que amar muito a família, mas mais ainda a Deus. Jesus diz: aquele que ama seu pai, sua mãe, seus filhos, suas coisas, mais do que a mim, não é digno de mim. Por quê? Porque o pai, a mãe, os irmãos, os filhos, claro, são nossos entes queridos, e nós temos que cuidar muito bem deles. São Paulo fala na carta a Timóteo: aquele que não cuida dos seus familiares é pior do que um infiel. Por isso que tem lá o quarto mandamento: honrar pai e mãe. Então Deus quer que a gente ame muito a família, trabalhe pela família, mas mais ainda Deus. Por quê? Porque primeiro Deus nos criou, e segundo Deus nos resgatou quando nós nos separamos dele por causa do pecado da humanidade, desde o pecado de Adão e Eva. E custou Cristo pregado na cruz para o nosso resgate. Ninguém morreu na cruz por nós, Ele morreu. Então Ele em primeiro lugar. Sabe, nós estamos no primeiro lugar para Deus, então Deus não pode ser o segundo lugar na nossa vida. Por quem que você morreria? Por alguém que fosse a pessoa mais importante para você. Ele morreu por causa de cada um de nós. Então Ele tem que estar acima de tudo, Ele tem que ser o primeiro amor na nossa vida. Mas eu queria descer um pouco mais nessa reflexão e começar lá, o Catecismo da Igreja Católica. O primeiro parágrafo do Catecismo da Igreja Católica diz assim: Deus, que é perfeito e bem-aventurado, bem-aventurado quer dizer feliz, 100% feliz, num ato de bondade, de liberdade, criou o homem e a mulher, né? Para quê? Diz o Catecismo: para participar da sua vida bem-aventurada. Não sei se você já fez essa pergunta para você: por que que eu existo? Por que que Deus me criou? Por amor. Porque São Paulo diz lá na carta aos Efésios, eu não vou citar todas as passagens aqui, só para a gente ganhar um pouco de tempo, né? Mas São Paulo fala na primeira carta aos Efésios: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que antes da criação do mundo, antes do Big Bang, 13,7 bilhões de anos atrás, antes da criação do mundo, Ele nos desejou, quis que não existisse, cada um de nós. Nós temos que sentir isso no coração: Deus me desejou, eu não vim ao mundo por acaso, não, Deus me quis, Deus me amou, Deus me conheceu antes da criação do mundo. Daí São Paulo fala: para quê? Para nós sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Está aí a nossa vocação primeira. Deus nos amou, quis que você existisse, quis que você fosse a sua imagem e semelhança. Olha o valor que você tem. Eu gosto muito daquela música, né? Eu quero falar do valor que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus.
Deixa de ficar sofrendo angústia e dor, dizendo que você não tem nenhum valor. Para com isso. Não chame de pouco valor aquilo que Deus criou à sua imagem e semelhança. Nós não fomos criados à imagem da pedra, à imagem da árvore, à imagem de um pássaro. Não, não. O Papa João Paulo II escreveu uma carta que ele chamou Carta às Famílias, 1994, uma coisa maravilhosa, em que o Papa João Paulo II diz assim: quando Deus quis criar cada um de nós, Ele não olhou para um modelo fora, não, Ele entrou dentro dele, Ele olhou para ele e disse: eu vou fazer o homem assim. Olha que coisa linda. Quando um artista faz um quadro, pinta uma tela, às vezes ele olha um modelo, né? Ou olha uma paisagem e retrata no quadro, ou olha uma mulher bonita e retrata. Não, Deus não olhou o modelo fora dele, não. Ele disse: vou olhar para mim. Deus olhou para ele e fez você. Que coisa bonita, né? É como se Deus tivesse olhado no espelho e dissesse assim: eu vou fazer cada um assim, parecido comigo. Por isso que nós temos tudo que o animal não tem: inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória, capacidade de amar, cantar, chorar, sorrir. Nenhum animal tem isso. Então a primeira coisa que nós temos que entender na nossa vocação é a nossa beleza. Quem não se conhece não se valoriza. Sinta o valor que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Não importa a cor da sua pele, não importa a flacidez do seu cabelo, não importa nada disso, não importa a sua idade, você é amado por Deus, desde antes que o mundo existisse. O salmista canta isso com muita alegria. O Salmo, por exemplo, 94, que a igreja, né, coloca todos os dias na oração das horas, no ofício das horas, o invita, né, o salmo de invitação, né, de convite à oração. O Salmo 94, ele diz assim, né, versículo 6: vinde, inclinemo-nos em adoração diante do Senhor que nos criou. Não foi o acaso que nos fez, foi Deus que nos criou. Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo de que Ele é o pastor. Por isso que o Salmo 22 reza lá, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me leva às águas refrescantes, me faz repousar nos verdes prados, por amor do seu nome, né? Aí o salmodista diz aqui: nós somos o povo de que Ele é o pastor, as ovelhas que as suas mãos conduzem. Essa imagem do pastor é uma coisa maravilhosa na Bíblia. Por isso que Jesus disse: eu sou o bom pastor. Porque o bom pastor, ele cuida da ovelha. A ovelha é um animalzinho muito frágil. Se ele ficar abandonada, facilmente o lobo mata a ovelha, um cachorro mata a ovelha. Então o pastor tem que estar olhando para a ovelha o tempo todo, porque ela é frágil. Somos nós. Então ele diz aqui: nós somos as ovelhas de quem Ele é o pastor. Ou seja, Deus cuida de nós. Mas então a nossa vocação é esta, é ser de Deus. Já que Ele nos fez, nós somos dele. E o catecismo diz que Deus nos criou para a gente viver com Ele a sua vida bem-aventurada, ou seja, a vida feliz. A gente sabe que infelizmente o pecado entrou no mundo, e o pecado gerou o sofrimento, e o pecado gerou a morte. Mas Cristo veio nos salvar, Cristo veio nos livrar do pecado. Por isso a primeira coisa que Jesus fez, depois que Ele ressuscitou, no domingo da ressurreição, foi instituir o sacramento da confissão. Por quê? Porque Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então Ele mandou os apóstolos: assim como o Pai me enviou,
eu vos envio a vós, a quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Por quê? Porque eu conquistei com o preço da minha vida o perdão de cada um. Agora eu delego a vocês, a minha igreja, meus sacerdotes, delego a vocês o poder de, no meu nome, porque eu conquistei diante da justiça divina esse direito de nós sermos perdoados. Cristo nos resgatou do pecado e nos resgatou da morte. Por quê? Porque Ele ressuscitou e nós vamos ressuscitar com Ele. São Paulo dizia, não importa que esse corpo vá morrendo, e vai morrendo mesmo, é inexorável, né? 2 Coríntios 4,16, São Paulo fala, não importa que meu corpo vá morrendo, eu vou envelhecendo, meus cabelos vão branqueando, minhas juntas vão endurecendo, não importa, importa que meu espírito se renove a cada dia, até que eu ressuscite e vá viver com Deus, e Deus vai me dar um corpo novo, uma morada nova no céu, São Paulo fala na carta aos Coríntios. Então Cristo nos resgatou. Então a vocação do cristão, a primeira vocação do cristão, não importa se ele é padre, se ele é pai de família, mãe de família, não importa. A primeira vocação daquele que foi batizado, foi enxertado no corpo de Cristo, é ser de Deus. Agora, ser de Deus é fazer aquilo que Deus quer. Um grande santo e doutor da igreja, Santo Afonso de Ligório, que fundou a congregação dos padres redentoristas, esses padres aqui de Aparecida, por exemplo, né? Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, né? Ele é do 1700 e pouco, italiano. Ele escreveu um livro que ele chamou de A Prática do Amor a Jesus Cristo, um livro belíssimo. E ele diz assim, o que é preciso para ser de Deus? O que é preciso para ser santo? Ele diz duas coisas. Primeiro, fazer o que Deus quer. Segundo, querer o que Deus faz. Vamos desdobrar isso aqui? Querer, fazer o que Deus quer. Segundo, querer o que Deus faz. Aí eu amo a Deus. Fazer o que Deus quer. O que Deus quer? Está muito claro. A igreja ensina para nós com toda clareza o que Deus quer. Quando aquele jovem chegou para Jesus, lá no capítulo 19 de São Mateus, o jovem perguntou para Jesus, aquele jovem rico, Senhor, o que eu preciso para viver a vida eterna? Jesus falou bem claro, meu amigo, você conhece a Bíblia, viva os mandamentos. Quais, Senhor? O jovem perguntou, e Jesus disse, honra teu pai e tua mãe, não adultere, não mate, não roube, né? Não levante falso testemunho, ou seja, viva os 10 mandamentos. Pronto, era isso. Só que aquele jovem queria mais, né? Ah, Senhor, eu já faço tudo isso. E Jesus ainda disse, ama teu próximo como a ti mesmo, né? Aí, irmão, se você quer ser perfeito, se você quer me seguir, quer ter uma vocação especial, né? Sei, consagrado, religioso, vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Mas aí já não é mandamento, aí já é um conselho evangélico. Para se salvar, ele disse a ele, viva os mandamentos. Então isso é fazer o que Deus quer. E não é fácil viver os 10 mandamentos não, viu? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quanta gente, não, hoje é domingo, vai ter o futebolzinho aqui na televisão, não vou na missa não. Eu vou lá para a chácara, passar o final de semana lá na chácara, no sítio. Não vou na missa não. Deus em segundo lugar, ou talvez em terceiro, quarto, ou talvez nem em 10º. Amar a Deus sobre todas as coisas. O domingo é de Deus. Por isso que o terceiro mandamento é guardar domingos e dia de festas. Deus nos dá 7 dias na semana, não vamos dar um para Ele? Deus em primeiro lugar, nada antes de Deus. Não usar o nome de Deus em vão. E o primeiro mandamento, o catecismo da igreja desdobra, né? Quanta gente faz uma opção de coisa contra, né? Ao invés de buscar Deus na igreja, nos sacramentos, vai buscar Deus aí em lugares estranhos, em superstições, né? Fica achando que uma ferradura atrás da porta vai dar sorte.
Se ferradura desse porta, desse sorte, burro não puxava carroça. Dá azar. Não é? Outro negócio de sal grosso, outro vassoura atrás da porta, outro faz aqueles, né, superstições. Não. Deus está na igreja, Deus está na Bíblia, Deus está nos mandamentos, Deus está nos sacramentos. Não vá buscar Deus aí em qualquer lugar, não. É pecado quanto o primeiro mandamento. Querer buscar poder e conhecimento fora de Deus. É pecado contra o primeiro mandamento. Tem muito católico que busca Deus na igreja, depois vai buscar Deus em outro lugar que não é de Deus, é do outro. Não faça isso. Seja um cristão autêntico. Deus dizia lá no Antigo Testamento para o povo: eu sou o Senhor teu Deus. Não busque outro Deus. Né? Então, viver os mandamentos da lei de Deus, né? É muito importante. Aí nós vamos fazer o que Deus quer. Eu não vou desdobrar os 10 mandamentos aqui, porque senão vou gastar a palestra inteira só nisso. Mas vocês conhecem bem, né? Eu quero destacar o que Jesus colocou no final: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus resumiu os 10 mandamentos nessas duas coisas: ame a Deus com todo o teu entendimento, todas as tuas forças, toda a tua vontade, e ame o próximo como a si mesmo. Isso é muito importante, porque Deus está em cada um, né? Nós somos criados à imagem dele. Então cada um de nós traz a imagem de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Se eu não trato bem o outro, Deus não fica feliz comigo. Por quê? Porque nós dois somos filhos dele. E qual é o pai que gosta de ver dois filhos brigando? Você que é pai, você que é mãe, gosta de ver dois filhos brigando? Você gosta de um filho falando mal do outro? Então eu não posso falar mal de ninguém, porque se eu falo mal dos outros, Deus está vendo. Uma coisa que nós temos que perceber, ter muito claro na nossa vida, gente: Deus está vendo tudo, porque Deus é onipresente, está presente em toda parte. Ele é onisciente, sabe tudo. Então Deus está vendo quando eu maltrato meu irmão, que é filho dele também. Então ele fica aborrecido. Como você que é pai, vê dois irmãos seus brigando, dois filhos brigando, você não gosta disso. Deus também não gosta. Deus não gosta quando você vê o seu irmão de sangue, passando necessidade e você não ajuda. Deus fica triste, porque os dois são filhos dele. Você como pai ficaria triste se você tiver dois filhos, um vendo o outro passar necessidade e não ajudar. Você fica triste como pai. Deus também fica. Por que Deus quis que a gente recebesse o nome de pai? Para a gente entender como é que ele é, para a gente entender como é a nossa missão como pai. Então ele colocou o nosso nome de pai. Que coisa maravilhosa, né? De mãe, para a gente entender, né? Muito bem. Então Santo Afonso diz: fazer o que Deus quer, o que a igreja ensina. O catecismo da igreja inteirinho, 2.865 parágrafos, ensina para nós o que Deus quer. Primeira parte, toda a parte do credo, a teologia, né, dogmática, depois vem os sacramentos, depois vem a moral católica, e depois a espiritualidade da oração. É isso que Deus quer que a gente faça. E depois Santo Afonso diz assim: querer o que Deus faz. O que é o querer o que Deus faz? As coisas que acontecem na nossa vida e que a gente não consegue mudar. Quantas vezes a gente precisa passar por uma cirurgia, né? Você rezou, você pediu, não teve jeito. Não, paciência. Deus está permitindo isso? Santo Afonso diz: querer o que Deus faz, aceitar a vontade de Deus, né? Com 22 anos de idade eu percebi que eu estava ficando cego. Estava uma doença chamada ceratrocone, deformação da córnea. Eu já era professor universitário. Foi um choque na minha vida. Recém-casado, já tinha um filhinho, a vista começou a apagar, né? Quanta gente rezou por mim. Nossa, os pregadores todos que eu andava pelo Brasil aí, e Deus não me curou. São Paulo diz: às vezes Deus mete um espinho na carne da gente e não tira. São Paulo diz que ele tinha um espinho na carne e falou para Jesus 3 vezes: Senhor, tira esse espinho de mim. Jesus disse: não. São Paulo fala por quê?
para que eu não caia no perigo da vaidade, no perigo do orgulho, porque eu vi o terceiro céu, então Deus deixou um espinho na minha carne, para eu sentir que eu não sou um deusinho. E Jesus falou para ele: basta-te a minha graça, não vou tirar esse espinho daí, senão você se perde. Você pode ficar orgulhoso, vaidoso, arrogante, autossuficiente, não, deixa o espinho aí, mas eu te dou a minha graça, ou seja, eu te dou a força de você aguentar esse espinho aí, sem desesperar, sem desanimar, sem perder a sua fé. Eu acho que você tem um espinho na carne, não tem? Eu tenho. Aí, precisei fazer 7 cirurgias de vista, para enxergar, 4 transplantes de córnea, mas estou enxergando, com óculos estou enxergando, dirijo tudo. Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus não me deu a cura? Oh Senhor, eu sou um pregador seu, por que Ele deixou esse espinho nos olhos? Para eu não ficar vaidoso, para eu não ficar arrogante, prepotente, como diz o nordestino, para eu não ficar besta, para não ficar um cabra besta, achando que eu sou alguma coisa. São Paulo fala: eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Segunda carta de São Paulo, capítulo 12, versículo 8, 9. Se eu tiver que me gloriar em alguma coisa, eu vou gloriar nas minhas fraquezas, porque é na fraqueza que se manifesta o poder de Deus. E eu, com toda essa fraqueza aqui, não deixei de pregar há mais de 40 anos por esse Brasil afora. Deus sabe o que faz, entendeu? Então, esses aplausos de vocês são para Deus. Esses aplausos têm um sentido. Eu gosto deles, por quê? Quer dizer que vocês entenderam. Não é para mim, não. Santa Catarina de Sena dizia: não seja um ladrão da glória de Deus. Só Deus tem direito à glória. Mas o aplauso mostra que vocês entenderam. Isso é interessante. A gente, como professor, gosta de saber que o aluno entendeu, né? Então Santo Afonso fala: fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Então, quando Deus colocar um espinho na tua carne, não se desespera, não. Peça a Ele a sua graça. Senhor, me dá a sua graça, entende? Para que eu, desse espinho que o Senhor colocou na minha carne, eu tire o proveito que o Senhor quer que eu tenha. Por que São Paulo fala assim, lá na carta aos Tessalonicenses, primeira carta, no capítulo 5, lá no versículo 17, São Paulo fala: em tudo dai graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus, a vosso respeito em Cristo Jesus. Às vezes, gente, Deus só salva a gente com um espinho na carne, sabe? Então, glória a Deus. Se eu vou ganhar o céu com um espinho na carne, então amém. Não vou me desesperar por causa disso, não vou arrancar os cabelos, nem vou blasfemar contra Deus. É a história do Jó, né? Beleza a história do Jó, né? O Jó era um homem rico, cheio de paz, amava a Deus. Aí o demônio foi lá na frente de Deus e disse: o Jó, ele te louva, ele te bendiz, porque o Senhor deu tudo para ele. Deu saúde, deu uma porção de filhos, um homem rico, tem não sei quantos camelos, não sei quantos burros, não sei quantos animais. Deixa eu mexer com a vida dele, eu quero ver se você vai continuar louvando o Senhor. Deus disse: pode. Meu Deus do céu, o que aconteceu com o Jó? Os filhos de Jó estavam numa casa, um temporal derrubou a casa, matou todos os filhos do Jó. Daqui a pouco chega um empregado: patrão, os amalecitas vieram aqui, roubaram todo o seu gado, levaram todos os seus camelos, levaram todos os seus animais. O Jó, do dia para a noite, ficou sem filho e ficou sem bens. Meu Deus! Mas o Jó disse: louvado seja Deus, né? É o versículo 1 do livro de Jó, capítulo 1, versículo 21. Bendito seja Deus. Deus dá, Deus tira. Bendito seja Deus. Jó lascou um tapa no rosto do Satanás. Satanás achou que ele fosse amaldiçoar a Deus, gritar. Não, bendito seja Deus.
Jó 1, 21. Bendito seja Deus, Deus dá, Deus tira, é dele. Esse gado todo foi ele que me deu, esses filhos todos foi ele que me deu. Aí Satanás voltou lá em Deus. Ele continua te louvando, porque o Senhor não deixou eu colocar a mão nele. Deus tinha dito para Satanás: você só não vai pôr a mão nele. Deixa eu pôr a mão nele. Deus disse: deixo. Você só não vai tirar a vida dele. Meu Jesus amado, o que aconteceu com Jó? Ficou leproso da cabeça aos pés. É um capítulo, é um livro da Bíblia com mais de 40 capítulos, né? E vieram os amigos tentando consolar Jó, dizendo que Jó era pecador. Não sou pecador, coisa nenhuma. Jó se defendia e não era mesmo. Aí a mulher do Jó se desesperou e disse para ele: desgraçado, amaldiçoa a Deus e morre. A tentação aí. Amaldiçoa a Deus e morre. Ele falou para ela: você é uma insensata. Você é uma insensata. Nós não recebemos tudo da mão de Deus, por que nós não podemos receber também os males? Louvado seja Deus. Outro tapa no rosto do demônio. E aí o demônio desistiu. O que aconteceu com Jó? Deus devolveu para o Jó o dobro de filhos, o dobro de anos, o dobro de camelos, o dobro de tudo que Jó tinha perdido. Ok? Sei, são os desígnios de Deus. Eu acho que Deus queria dar uma lição no Satanás. Pegou um homem de fé. Deus sabia que o Jó aguentava essa cruz, né? Então, na nossa vida acontece isso também, sabe? A fé, meus irmãos, é se abandonar nas mãos de Deus. No sofrimento, na alegria, sabe? Na felicidade e na tristeza, se abandonar nas mãos de Deus. Deus é Pai. Fé é acreditar que Deus é Pai e Deus está cuidando de você, mesmo que você esteja na pior situação que um homem possa estar. Uma mulher pode, Deus cuida de nós. São Paulo diz: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que ele manda louvar a Deus por tudo. Nós não vamos louvar a Deus pelo sofrimento, pelo mal, não. Nós não somos masoquistas. Deus não é masoquista e nem Deus é carrasco. Nós vamos louvar a Deus pelo que nós estamos passando, pelo que Deus vai fazer de bom atrás disso. Vocês entenderam? Não é pelo sofrimento que eu estou passando. O sofrimento é mal. O sofrimento é fruto do pecado. Mas Deus transformou o sofrimento em matéria-prima de salvação. Hoje o homem pega esse lixo que só polui o mundo, né? E o que o homem hoje está fazendo? Está reciclando o lixo, né? Então as fábricas de plástico estão reciclando o plástico, as fábricas de latinha de cerveja estão reciclando toda. Ou seja, nós estamos dando um sentido para o lixo. O lixo orgânico está virando adubo, está virando gás metano, gás butano, gás propano, que serve para energizar as empresas. Aquele lixo que não prestava para nada, hoje está dando até dinheiro. Deus pegou o sofrimento, que não foi Ele que fez, e que polui o mundo, e Deus transforma o sofrimento em matéria-prima de salvação. Que jeito? Fazendo com que o sofrimento na sua vida seja um meio de salvação para você. Não é verdade que o sofrimento deixa a gente mais humilde, mais puro, mais desapegado das futilidades da vida? Não é verdade que o sofrimento faz a gente amar os outros mais? O sofrimento nos santifica. Por isso que o nosso querido Santo Afonso de Ligório, doutor da Igreja, diz: para ser santo, precisa de duas coisas. Para ser de Deus, precisa de duas coisas: fazer o que Deus quer, fazer o que a igreja ensina, e querer o que Deus faz. Querer o que Deus faz. Sabe, quando você ama alguém, Santo Agostinho diz assim: quando você ama, você não sofre. E se você sofre, você ama o sofrimento. Santo Agostinho parece meio louco às vezes, né? Mas é verdade. Olha uma mãe, a mãe tem um filho. Ela de repente precisa passar a noite em claro cuidando daquela criança que está doente. Por que ela faz isso? Porque ela ama. Quem ama sofre.
aceita sofrer. Esse sofre, ama o sofrimento. Ela ama aquela noite que ela passou em claro, por quê? Porque aquele filho recuperou a saúde, porque ela passou a noite em claro do lado dele. Então o valor do sofrimento faz ela amar o sofrimento. Então Santo Agostinho diz, quem ama não sofre, mas se sofre, ama o sofrimento. Cristo amou a cruz dele. Cristo amou a cruz dele. Ele disse para os apóstolos, não vejo chegar essa hora. Não vejo a hora de comer essa Páscoa. Por quê? Porque ele sabia que o sofrimento dele era a nossa salvação. Ele amou a cruz dele. Essa cruz que o esmagou, né? Ele amou porque ele sabia o valor daquele sofrimento, que era o resgate da humanidade. Então a gente tem que aprender a viver isso também, sabe? E quanto mais velho a gente vai ficando, aprendam isso, viu? Mais a gente vai sofrendo. Os cabelos brancos, né, vão acontecendo, o corpo vai enfraquecendo, não é verdade? O médico sai do cardiologista, vai para o pneumatologista, do pneumatologista ele vai lá para o endocrinologista, daí sai do endocrinologista e vai lá para o outro tipo de médico. Meu pai dizia assim, a gente era moço, né? Se vocês não morrer, vocês vão ficar velhos, viu? Não pensa que vocês não vão ficar velhos, vocês vão ficar velhos. Mas Deus está atrás de tudo isso. O cristão não se desespera com isso, porque o cristão sabe que Deus está atrás de tudo isso, entende? Então, eu gosto de repetir essa frase de Santo Agostinho, se a gente ama, a gente não sofre, por causa do ser amado. Esse sofre, você ama o sofrimento, ok? Bem, nós estamos falando também de vocação. Cada um de nós aqui tem uma atividade diferente. A maioria de nós é pai, mãe e filho, claro, isso a gente não escapa, né? A maioria é pai, mãe e filho. Então, a primeira vocação que Deus colocou para nós, leigos, de modo geral, é a vocação da família. Então, ser de Deus é buscar a santidade na vida da família. O pai, o esposo, tem que ser um homem de Deus. Aquele pai que ama a sua esposa, não trai a sua esposa, nem por pensamentos, nem por palavras, nem por atos. É aquele homem que trabalha pelo bem da família, educa os filhos na fé de Deus e da igreja. É um homem de Deus, né? A mulher, a mãe, é aquela que vive para a família, vive para o esposo, fiel ao esposo, sofre por causa dele. A importância do matrimônio, né? Deus fez o homem, Deus fez a mulher, disse para os dois, né? Por isso o homem deixa a casa de seu pai, se une à sua mulher, e sereis uma só carne. Essa é a única família que Deus criou. O homem unido com a mulher gerando os filhos, sereis uma só carne. Está lá em Gênesis 2:24. Esse ser uma só carne, a palavra carne na Bíblia significa natureza humana, ser homem, ser mulher. Jesus disse lá no Horto das Oliveiras para os apóstolos, né? Vigiai e orai, porque o espírito é forte, o sobrenatural é forte, mas a carne é fraca, o humano é fraco. Então a carne na Bíblia significa o humano. E Deus fala para o casal lá no Gênesis, no primeiro dia da história da humanidade, né? Nas primeiras páginas da Bíblia, né? O homem deixa a casa de seu pai, se une à sua mulher, e sereis uma só carne. Que ninguém mude isso, que ninguém ouse mudar a lei de Deus. Esse é o único casamento que Deus instituiu, não existe outro. Os homens estão inventando uma porção de coisas alternativas, mas diante de Deus só tem esse, homem e mulher. Sereis uma só carne, vocês vão ser unidos, não vai haver entre vocês traição, não vai haver entre vocês mentira, não vai haver entre vocês briga, pode até haver, mas vocês vão se reconciliar, vocês vão ser uma só carne, vocês vão ser unidos,
Quando eu faço palestra para os casais, por esse Brasil afora, eu faço uma comparação que aqui, eu acho que muita gente já ouviu. Ser unido não quer dizer só estar junto. Você pode estar junto e não estar unido. Se você misturar uma porção de arroz e feijão num prato, ainda não cozidos, depois você pode separar o arroz do feijão, mesmo que esteja ali mexido, porque o feijão é escurinho, o arroz é branquinho, você, com paciência, você põe a mão ali e separa. Por quê? Está junto, mas não está unido. O casal que está junto, mas não está unido, no coração, na alma, pode entrar uma mão estranha no meio do casal e separar o casal. Que mão é essa? O dinheiro. Às vezes até a religião. Não sei, uma outra pessoa, um outro homem, uma outra mulher, entra e separa o casal, porque não está unido. Aí eu faço uma comparação. Experimenta misturar meio copo de café com meio copo de leite e mexer um pouquinho. Agora eu falo para você, separa. Separa o café do leite agora. Porque está junto e está unido. Acabou o café, acabou o leite. Não é que acabou, os dois estão ali. Mas eles formaram um novo produto. A unidade fez um novo produto. Eu posso dizer a vocês que não tem mais jeito de separar. Eu fui diretor aqui da faculdade da USP, aqui em Lorena, nossa cidade, por muitos anos. E lá tem um curso de engenharia química. Você não separa nem por filtração, o café do leite, nem por decantação, nem por evaporação, nem por eletroforese, nem por qualquer outro processo da engenharia. Aqui você não separa. Por quê? Porque formou um outro produto. Não é mais café nem leite, é café com leite. Tem cor diferente, sabor diferente, textura diferente, tudo diferente. É isso que Deus quer no casamento. É isso que Deus quer da vocação matrimonial do pai e da mãe. Ser uma só carne, casal ser unido. Unido na fé, unido no amor, unido no respeito. Quando o casal é assim, é fácil de educar os filhos. O casal que não é unido tem dificuldade para educar os filhos. Por quê? Porque o homem fala uma coisa e a mulher fala outra. E aí o filho fica balançando. Quando o casal é unido, é uma cabeça só, é um coração só, é uma voz só. Então essa é uma vocação importantíssima que nós precisamos ter. Agora, para a gente ter essa vocação, viver essa vocação familiar, sendo de Deus, tem que ter Deus aí dentro. Gente, depois que o pecado entrou no mundo, só tem uma saída contra o pecado, é Jesus Cristo. Não adianta. Não adianta ficar buscando uma opção de coisa que os homens estão inventando aí, não sei o que, neurolinguística, não sei o que, coach, não sei o que, isso, não sei o que, mais aquilo. Meu amigo, a salvação é Jesus Cristo. Só Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Claro que eu não estou desprezando a ciência aqui. Eu fui pesquisador 40 anos, fiz mestrado, fiz doutorado em física, não estou desprezando a ciência. Mas arrancar o pecado da nossa alma, só Jesus Cristo arranca. Pelo sacramento da confissão, pela força da Eucaristia, entenderam? Pela força da palavra de Deus na Bíblia, que é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Hoje eu estou vendo muita gente trocar essa força de Jesus Cristo, redentora, por uma opção de coisas aí que, eu nem vou dizer que são ruins, mas não são suficientes. Na matemática, eu costumo dizer assim, condição necessária e suficiente para acontecer alguma coisa. Não basta que seja necessário, tem que ser suficiente. Por exemplo, se você precisa de R$1.000 para resolver um problema, eu te dou 500, opa, é necessário, né? Mas não é suficiente, eu preciso de 1.000, está entendendo? Só Cristo é suficiente, o resto ajuda, é necessário, mas não é suficiente. E o perigoso o que é? Às vezes a gente fica no necessário e esquecer o suficiente. Só Jesus realmente é que pode salvar. E Ele deixou a igreja
Papa João Paulo II dizia assim: Cristo instituiu a igreja para nos levar à santidade. É a igreja que te dá a palavra de Deus, é a igreja que te dá o sacramento da confissão, o sacramento da Eucaristia, o sacramento do batismo, que arranca de você o pecado original. Só o Cristo te dá o sacramento do matrimônio, para que a bênção dele esteja entre vocês dois, até a morte, até que a morte os separe. Só o sacramento do matrimônio, só a igreja te dá o sacramento do matrimônio, só a igreja te dá o sacerdócio, pelo sacramento da ordem, e só a igreja te dá a unção dos enfermos, quando você está correndo risco de morte. Só a igreja que ele fundou, não tem salvação fora disso. Então é preciso, na vocação matrimonial, de homem e de mulher, marido e mulher, a gente levar para o casamento a força da fé, a força de Cristo. Um casal que reza unido não se separa. O demônio não consegue separar um casal que reza seu terço, por exemplo, toda noite. Duvido. Pode acontecer, mas é muito raro. O casal que reza unido, permanece unido. Por quê? Porque nós não temos força para ser unidos. Dentro de cada um de nós existe um negócio chamado egoísmo, que faz a gente brigar um com o outro. É ou não é verdade? O marido quer não sei o quê, a mulher quer outra coisa e começa a brigar. Quem é que acaba com essa briga? É o Cristo, a força da fé, que te dá força para ter paciência, te dá força para perdoar, te dá força para compreender. Madre Teresa de Calcutá dizia assim: amar dói. Por que amar dói? Porque para você amar alguém, você tem que dizer não para você poder dizer sim para o outro. Claro, se eu quiser pegar esse meu celular aqui e dar de presente para alguém aqui, eu vou ter que perder o celular. Eu não posso dar o celular e ficar com o celular ao mesmo tempo. Ah, mas eu amo essa pessoa, eu quero dar o celular, então eu vou perder o celular. Amar dói. Porque quando você ama de verdade alguém, você perde alguma coisa. Você está com vontade de passear. Ah, mas meu marido está com dor de cabeça. Esquece o passeio. Perde o passeio, porque ele está precisando de mim. Ah, eu tenho um convite para ir numa festa ali assim, assim. Ah, mas meu filho está com um problema aqui. Esquece da festa. Vou cuidar dele. A Madre Teresa dizia: amar dói. Se não doer, não é amor. Se não doer, é esse amor fantasia que você vê na novela. Não é amor. É romance vazio. É cascata. Amar dói. Olha para a cruz. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. Amar dói. Mas é esse amor que constrói, gente. É esse amor que faz a gente feliz. A gente pensa que amar porque dói faz a gente feliz. Não. Amar faz a gente feliz. Então a vida no casal, com os filhos, Deus criou um educandário do amor à família, onde os pais aprendem a se amar, se renunciando, e aprendem a amar os filhos, se renunciando mais ainda. Quando você se casa, você perde a metade do seu ser, é dela. E quando nascem os filhos, você perde a outra metade, é deles. Você não tem mais direito à sua vida. Então a senhora que falou para mim assim: Felipe, o filho sai da barriga e passa para a cabeça, e da cabeça não sai mais. A vida inteira, ele está com 50 anos de idade, é o meu filhinho, porque é filho. Sai da barriga e passa para a cabeça, da cabeça não sai mais, até morrer. É verdade. O amor faz isso, não é? Então, essa é a vocação. A vocação de ser pai, de ser mãe, de educar os filhos. Gente, que coisa maravilhosa. Deus nos deu a oportunidade de gerar um filho. Não sei se você já pensou nisso. Nenhum de nós pode fazer uma coisa mais importante nessa vida do que gerar um filho. Essas máquinas que vocês estão vendo, transmitindo aí as imagens, esse microfone, os computadores, tudo isso vai acabar.
Mas o teu filho não vai acabar, porque ele é a imagem e semelhança de Deus, ele tem uma vida eterna, ele não vai morrer nunca. Um homem, uma mulher, dizia o Papa João Paulo II, por mais deficiente que seja, é um tesouro inesgotável, que vale mais do que toda a riqueza do universo, porque toda essa riqueza do universo é material, é ouro, é prata, é gás. Seu filho é imagem de Deus. Então nós não podemos gerar nada nesse mundo mais maravilhoso do que um filho. Não. Então esse filho tem que ser educado. João Paulo II dizia que o ato de educar é prolongamento do ato de gerar. Gerar e educar. E educar para quem? Para Deus. Os filhos não são nossos. Ninguém de nós tem capacidade de gerar um filho. Por que não tem capacidade? A única coisa que a gente faz é fazer encontrar um óvulo com espermatozoide. Mas quem é que põe a alma ali? Essa alma que traz nela as faculdades intelectivas, a inteligência, a liberdade, a vontade, isso não está no corpo, está na alma. É Deus que cria no momento da concepção, Deus cria a vida, a alma vivente, e põe ali naquele embriãozinho. Por isso que a igreja não aceita matar um embrião para fazer célula, né, tronco, ou abortar uma criança, porque já é uma vida que Deus colocou ali, que nunca mais vai acabar. Se você é mulher, abortar uma criança, seja sem querer, ou seja por querer, você já tem um filho que existe por toda a eternidade, mesmo que ele tenha um dia de gestação, porque Deus já pôs uma alma ali, e a alma que Deus põe nunca mais morre. Está entendendo? Por que a igreja é radicalmente contra usar o embrião para fazer célula-tronco, que está aprovado no Brasil, infelizmente? A igreja aceita as células tronco adultas, que não é embrião. Você tirar uma célula-tronco, por exemplo, da medula, ou até da pele, para fazer tecido, aí tudo bem, porque aí não é um embrião, não é uma vida. Mas tirar um embrião, que já é uma vida que... Por que a igreja não aceita pegar um embrião, congelar num tubo de nitrogênio líquido a 160 graus abaixo de zero? Porque é uma vida. Você não pode brincar com uma vida desse jeito. Você pode fazer isso com animal, com planta, com pedra, que não tem alma imortal. Mas quem tem alma imortal, você não pode fazer isso. Sabe, essa grandeza do ser humano é que o mundo não entende. Por que a igreja fala não, 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 e não a opção de... Por que a igreja fala não, por exemplo, a inseminação artificial? Porque a igreja entende que o ser humano, ele tem o direito de ser gerado pelos seus pais, num ato de amor, e não na mão de um médico, de um bioquímico, de um farmacêutico. Muita gente fez, porque nem sabia que a igreja, né, não concordava, e se fez na ignorância, nem pecado é. Mas é preciso tomar essa consciência. O ser humano é tão importante para Deus, está no catecismo da igreja, muito claro, que Deus quer que os pais sejam, que gerem esse filho. O filho tem direito, diz o catecismo, de ser gerado pelos seus pais. Você pode fazer isso com porco, vaca, galinha, aí pode fazer, porque não tem alma. Mas o ser humano, a igreja, é diferente. Então, esse ser de Deus, é viver o que Deus ensina na família. Então, educar os filhos, gerou essa maravilha que é um filho, agora vamos educar. Porque o filho, gente, ele traz o pecado original com eles, todos nós trazemos. Por isso que logo você leva para a pia batismal, para batizar, para o Cristo, ele participar da morte e ressurreição de Cristo, no batismo, e o mergulho na água ali, ou o derramamento na água, significa exatamente isso, você morre nos braços do mal e ressuscita nos braços de Deus. Muita gente não entende isso, por isso não batiza mais o filho. E você volta a ser filho de Deus, porque nós somos expulsos do paraíso, né? O batismo traz a gente de volta. Então, educar o filho na fé da igreja, sabe?
Você sabia de uma coisa interessante? Sabia, mas não sei se você já pensou nisso. No céu não nasce criança. Quem é que vai encher o céu de almas? Somos nós aqui na terra. Lembra que Jesus perguntou, os fariseus perguntaram para Jesus: Senhor, teve uma mulher que casou com 7 irmãos, não foi? Os 7 morreram. Com qual deles essa mulher vai viver o casamento lá no céu? Jesus disse: com nenhum. No céu não tem mais casamento. Casamento é uma realidade só para esse mundo. Os sacramentos só valem para esse mundo. Não vale para outro. Não vai ficar casado com ninguém. Por quê? Porque lá a nossa alma vai estar casada com Deus. Ah, mas eu não vou amar meu marido. Você vai amar seu marido, sua esposa no céu, e muito. Não tenha dúvida. Santo Tomás de Aquino fala isso, Santo Agostinho fala isso, os santos doutores falam isso. Nós vamos amar os nossos queridos do céu, mas a nossa atração diante de Deus vai ser tão grande, o encanto de Deus, a maravilha de Deus, que você não quer mais. Nós todos vamos querer Deus. Bom, é difícil explicar isso, né? Mas uma coisa é importante: não vai nascer criança no céu. Se não tem casamento, não vai nascer criança. Então quem é que vai habitar o céu? Somos nós. Por isso que a igreja é a favor da vida. Por isso que a igreja ensina paternidade responsável. Eu devo ter todos os filhos que eu puder ter, porque eu vou encher o céu de gente. É tudo que Deus quer, encher o céu de gente. Claro, é a paternidade responsável. Quem pode ter um, tem um. Pode ter dois, ter dois. Quem pode ter 10, tenha 10. O que está errado do mundo, gente? O que está errado do mundo é que quem pode ter 10 filhos, tem um. E quem pode ter um, tem 10. Aí de vez em quando você vê na televisão, aparece lá a casa lá, né? Esse dia eu vi os filhos, 14 filhos, assim, aquela escadinha numa casa de barro. Como é? A casa feita de, eles chamam de pau a pique, é bambu trançado e coberto de barro. 14 filhos e um no colo da mãe. Esse era um casal que tinha que ter 2, mas o amor é tão grande, a vida, né? Está lá os 14. Quem tinha que ter 14 é quem tem bastante dinheiro, tem bens para dividir para os filhos. Não, mas aí não quer. Ah não, filho dá trabalho, filho cansa, filho enjoa, eu tenho que viajar, eu tenho que curtir o mundo. Gente, a gente não casa para curtir a vida. Não, casamento não é uma curtição, é uma missão. A missão de amar o outro, fazer o outro crescer. Deus diz para o casal: crescei e multiplicai. Deus deu para nós uma missão, uma vocação, uma ordem. Vocês vão fazer o outro, cada um vai fazer o outro crescer. Eu não estou juntando vocês dois só para vocês curtirem a vida a dois, não. Para vocês fazer o outro crescer. Você vai me entregar essa mulher mais santa do que eu te dei. Você vai entregar esse homem mais santo do que eu te dei. É a tua missão, crescei. Segundo, multiplicai. Vocês vão encher o céu de crianças, de gente. Está entendendo? A vocação, o ser de Deus, é o que a igreja ensina. É o que a igreja ensina. Aí nós precisamos ter força para viver isso, né? E essa força vem da fé. Então, para educar bem os filhos, eu escrevi um livro que eu chamei de Educar pela Conquista e pela Fé. Por que eu escrevi esse livro? Porque eu aprendi na minha vida. Eu fui casado 40 anos. Temos 5 filhos e 12 netos, né? Hoje sou viúva há 6 anos. Não quero mais casar, quero viver só para Deus. Mas eu aprendi uma coisa: para você educar os seus filhos, primeiro você tem que conquistar o seu filho. E segundo, você leva para a fé. Por que muito pai e muita mãe não consegue passar para os filhos o que quer passar de conselho? Porque tem um mau relacionamento com o filho. Briga com o filho, ofende o filho, magoa o filho. Depois, como é que você quer que seu filho ouça o que quer ensinar para ele? Uma vez eu estava andando aqui na cidade de São José dos Campos, eu vi escrito uma frase atrás de um carro que nunca mais eu esqueci. Isso há mais de uns 30 anos, meus filhos eram adolescentes. A frase estava escrita assim: conquista o teu filho antes que o traficante o faça. Eu me lembro que era uma época que tinha
os traficantes rondando as escolas, oferecendo drogas de graça para as crianças, para depois torná-las viciadas, né? Eu disse, o quê? Conquista o teu filho antes que o traficante o faça? Como é que eu vou conquistar meu filho? Será que eu vou dar o tênis caro para ele? Vou ter que dar a bicicleta cara, a camiseta cara de marca? Não dá, eu tenho 5 filhos. Pensei, não é por aí. Como é que o pobre vai conquistar o filho se ele tiver que dar tudo? Não é por aí. Aí eu entendi. Você não conquista seu filho com aquilo que você dá para o seu filho. Você conquista seu filho com aquilo que você é para o seu filho. Um amigo. Alguém que gasta tempo com ele. Alguém que deixa o celular, deixa o jornal, deixa a televisão para sentar no tapete e brincar com ele quando é pequenininho. Alguém que deixa a tua festa com teus amigos, a cerveja no bar e vai soltar pipa com o teu filho, jogar futebol com o teu filho, andar de bicicleta com o teu filho, com a tua filha. Você entendeu? Você não gasta dinheiro, você se gasta. A gente não conquista o filho com aquilo que a gente gasta com o filho. Você conquista o seu filho com aquilo que você se gasta para ele. O amor que você tem por ele, e que dói. Dói, porque você tem que cortar o que você quer, para você, entenderam? Mas o que acontece com isso? Teu filho passa a te amar. Teu filho passa até às vezes a te idolatrar. É meu pai. Não xinga meu pai não. Não xinga minha mãe não. Entenderam? Porque ele te ama. Porque ele sente que na necessidade você está com ele. Ele pode contar com você. Um filho desse, você leva para onde você quer. Porque você conquistou. Vocês sabem o que é uma conquista, né? Vocês já foram apaixonados por alguém? É um perigo. Porque você fica bobo. Um rapaz apaixonado por uma moça, ele fica lerdo. Onde a moça vai, ele quer ir. Vamos para a festa comigo? Vamos. Vamos na casa da minha mãe? Vamos. Ele não quer ir no lugar, ele quer ir com ela. Não é? Por quê? Porque ele está conquistado. Ela roubou o coração dele. Que tal você roubar o coração do seu filho? Aí você leva teu filho para onde você quiser. Você leva teu filho para Deus. Entendeu? Sem você precisar brigar com teu filho, você leva teu filho para a igreja, para a missa com você no domingo. Sem precisar brigar com ele, você ensina ele a rezar antes de comer. Porque você é o ídolo dele. Porque você o conquistou. Você roubou o coraçãozinho dele. Mas se você é aquele pai que ofende o teu filho, bate no teu filho, xinga teu filho, expulsa os amigos dele da tua casa, acabou. Você não vai conseguir fazer o teu filho fazer aquilo que você quer. Porque você não conquistou o teu filho. Entenderam? É isso, gente, e muito mais. Acabou meu tempo. Que Deus os abençoe. Façam vocês muito felizes. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.